Dilma Rousseff será a primeira a se manifestar. A senhora tem 5 minutos. Queria desejar muito boa tarde a todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes e dizer que é mais uma vez um prazer estar aqui na Associação Mineira de Municípios, é a segunda vez que eu compareço. Esse é um tema muito importante, muito caro para mim e para o governo ao qual pertenci. Acredito que o que importa para nós é ampliar ainda mais as relações republicanas, porque nós não fizemos distinção entre filiação de partidária dos prefeitos e de respeito à federação, porque estabelecemos sistematicamente o diálogo como prática. O nosso modelo foi a parceria, e uma parceria que se caracterizou pelo fato de que nós procuramos estabelecer em conjunto com os prefeitos uma série de programas, projetos, obras, nas quais a União, o governo federal, entrava com a maior parte dos recursos e dava suporte à gestão das prefeituras. Em conjunto, nós fizemos a formulação e a escolha de projetos e programas, como é o caso do PAC de Saneamento e Habitação. Em conjunto, executamos programas essenciais como Bolsa Família, quando, ao entrar com os recursos, demos condições para os prefeitos gerirem, cadastrarem, incluírem ou tirarem nomes e fiscalizarem as condicionalidades. E executamos em conjunto também com os prefeitos, com apoio dos ministérios e da Caixa Econômica Federal, por exemplo, na área de habitação. Mas eu queria dizer que essas relações de parceria foram fundamentais para que o Brasil tivesse esse novo modelo de crescimento com distribuição de renda, inclusão social, mobilidade e uma política forte de empregos. Foi a parceria que nós tivemos na luta contra a desigualdade, através do Bolsa Família, que eu acredito que é preciso que nós ampliemos, até que nós erradiquemos completamente a miséria do nosso país. E acredito que isso pode ser feito enquanto meta nos próximos anos desta década. Além disso, acredito também que os municípios tiveram um apoio forte no que se refere ao desenvolvimento. E aí eu sinalizo alguns programas muito importantes, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que sustentou a agricultura familiar e o fornecimento pelos prefeitos de alimentação para a educação e para comunidades carentes. Em 2010, nós vamos estar contemplando aqui em Minas 14,4 mil agricultores familiares. Territórios de Cidadania foi outra ação em que houve uma forte presença do governo federal em parceria com o Estado e com os municípios. Aqui nós temos 8 territórios da cidadania: o Alto, Médio, Baixo Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, o Alto do Rio Pardo, o Sertão, Serra Geral, o Noroeste de Minas e um outro que é Águas Espraiadas, que inclui Goiás e Distrito Federal. Ali nós fizemos uma gestão integrada com os prefeitos e implicou num gasto muito expressivo, que hoje nós podemos dizer que o território da cidadania é combater a desigualdade no território. Outra questão fundamental foi o Pronaf. Nós passamos de 224 milhões para 1,2 bilhões. O que vai ser isso no futuro? Vai ser, cada vez mais, aumentar os recursos para garantir que nos municípios, os mais pobres, os médios e os ricos desse país, haja uma política de investimento e de crescimento. Queria também falar rapidamente da parceria na melhoria da prestação de serviços sociais. É a farmácia popular, e aqui tem farmácia popular, garantindo redução do preço dos remédios em até 90% para diabetes e pressão alta. O SAMU, que nós fizemos parcerias. Na educação, o aumento da merenda escolar
aqui em Minas passou de 98 milhões para 176. É o caminho da escola com 634 ônibus escolares. E eu tenho muito orgulho da parceria na área de infraestrutura. Nós voltamos a investir em saneamento. Nós passamos a investir aqui em Minas Gerais, em saneamento, 4 bilhões de reais, beneficiando 59 municípios. Ao mesmo tempo, o programa de revitalização da Bacia de São Francisco é responsável por investimentos na área de saneamento em toda a Bacia do São Francisco. O norte de Minas fez saneamento nos municípios pequenos com os recursos oriundos da revitalização da Bacia de São Francisco. Outro orgulho grande que eu acho que nós temos é o Parque de Habitação e Urbanização de Áreas Precárias. Aqui, em Minas Gerais, foram contratados 2,3 bilhões. E hoje, em Minas também, eu tenho extremo orgulho do Minha Casa Minha Vida. Porque aqui em Minas, nós já contratamos 42.624 unidades no programa Minha Casa Minha Vida, que é 48,2% da meta. Minas tem um desempenho muito elevado. Queria dizer também sobre o Parque das Cidades Históricas, que beneficia diretamente Ouro Preto e São João del Rei, Belo Horizonte e Diamantina. Queria também dizer que nós aumentamos os recursos dos municípios e modificamos a relação federativa. Nunca deixamos de dialogar, nunca, em momento algum, reprimimos a marcha dos prefeitos, pelo contrário, discutimos de forma federativa e republicana. E é por isso que hoje, Minas Gerais pode dizer que, no caso, por exemplo, do Fundo de Participação, eu vou dar um exemplo de uma conquista da marcha dos prefeitos. O ITR, por exemplo, que é o Imposto Territorial, que foi uma reivindicação da marcha que nós cumprimos. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante: nós impedimos que a crise afetasse os municípios mineiros. Quando tivemos de reduzir o IPI, o PIS/COFINS, quando tivemos de reduzir o IPI, o PIS/COFINS, e percebendo, junto com os prefeitos, que isso implicaria numa perda significativa de arrecadação, repusemos a arrecadação das prefeituras no maior nível de receita de 2008. E eu queria concluir dizendo, eu gostaria muito também de falar a respeito do que nós fizemos aumentando o Fundeb. Passamos de um Fundeb de 2,9, aliás, de um Fundeb de 1,1 para um Fundeb de 2,9. E eu queria dizer o seguinte: no PAC, nós acabamos, por exemplo, com a fila burra do saneamento, que todo mundo aqui sabe o que é. Implementamos o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa. Esse é o presente. Mas quando a gente tem um presente dessa qualidade, nós faremos um futuro muito melhor. E quando chegar minha outra vez, eu falarei para vocês dos projetos do PAC 2, que, aliás, a seleção começa agora em abril. Muito obrigado.